e assim vos sucederá. Glória a Deus. Olha para essa pessoa abençoada do seu lado. Eu quero que você só libere uma palavra profética para a vida dela. Olha para ela como voz de Deus e você vai dizer para ela assim: a sua oração hoje foi ouvida. Fala mais uma vez para ele reagir com glória a Deus. Pode dizer: a sua oração já foi ouvida. Quem acredita pode glorificar ao nome do Yeshua, que já está manifestando o seu poder neste lugar. Tome o seu assento, por gentileza. Eu quero ser breve, não tomarei muitos minutos. Assim que eu encerrar a pregação, eu quero entregar uma adoração juntamente com você. Nós iremos cantar que o fogo de Deus ainda está presente neste lugar. Só que é claro que eu não poderia desperdiçar a sua presença nessa noite. Eu carrego um compromisso que é trazer uma mensagem dos céus para você. Eu sei que cada um aqui passou por um dia difícil. Eu sei que cada um aqui enfrenta suas batalhas internas. E é um tamanho sacrifício estar aqui neste lugar. E eu, como porta-voz de Deus, não poderia desperdiçar o seu tempo trazendo apenas uma mensagem que não traz um verdadeiro significado ao seu coração. Por isso eu gostaria que, por gentileza, você redobrasse toda a sua atenção. Vai ser muito curto, mas vai ser eficaz a vidas aqui nessa noite. Queridos, o texto que nós lemos, escrevido por Marcos, retratando sobre o passeio ou sobre o tempo presente de Jesus aqui na terra. No seu capítulo 11, Marcos vai tratar sobre alguns episódios dentro deste capítulo. Podemos separar por 4 episódios que estão dentro do capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo é escrito por Marcos. Primeiro, Marcos trata sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segundo, Marcos trata em que Jesus expulsa os mercadores dentro do templo que estão tentando comercializar o Evangelho. Terceiro, Marcos trata sobre a figueira infrutífera, e é o que nós falaremos nessa noite. E quarto, Marcos trata sobre os mestres da lei que interrogam Jesus segundo aquilo que ele faz. O capítulo 11 se inicia relatando sobre a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. É fato que a vida de Jesus em toda a sua temporada é cumprimento de profecias. Nós olhamos para o Antigo Testamento e de Gênesis até Malaquias nós vemos diversas profecias se cumprindo através da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para Zacarias, no seu capítulo 9, no verso 9, nós vemos o profeta Zacarias falando: ó Sião se alegra, porque o seu rei, o seu salvador, ele vem. E ele vem humilde, ele vem montado sobre um jumento. E nós vemos o cumprimento dessa profecia no capítulo 11, no verso 1 de Marcos, ao qual o texto diz que Jesus vai orientar os seus discípulos: vai e busca uma jumenta, porque o Filho do Homem entrará em Jerusalém pelas portas principais, assentado sobre este jumento. Os discípulos vão, buscar o jumento, e quando o questionam, ele diz: foi o mestre que mandou chamar, o mestre que mandou trazer, porém, logo ele devolverá novamente. E assim acontece. Jesus, ele entra nas portas de Jerusalém sobre um jumento, e o texto vai dizer que muitos se dobram para glorificar o nome do Senhor. Algumas mulheres lançam panos brancos para estender a notícia, para estender o acontecimento. O Messias está entrando em Jerusalém pelas portas principais. Mas ao contrário do que muitos pensam, que ele viria para exercer um reino terreno, ele vem em muita simplicidade. Ele entra pela porta principal de Jerusalém, em cima de uma jumenta muito simples. Só que a retratação que está se fazendo agora, na época, era o Messias que entra pela porta principal de Jerusalém sobre um jumento. E alguns estão dizendo: Hosana, Hosana ao Senhor
Ele voltar, todos os olhos o verão. O tempo futuro é que o tempo que João escreve em Apocalipse, ao dizer de um Jesus que volta para buscar a igreja, isso nada é mais do que uma retratação sobre aquilo que irá acontecer. E olhamos e entendemos o que Jesus quer mostrar. João, ele vai declarar que ele tem uma visão, e na visão ele vê algo muito magnífico. Isso faz coerência com Jesus que está entrando nas portas de Jerusalém. O que João enxerga é um Jesus que está aparecendo no alto dos céus. O que João enxerga é os céus que se abrem, e um Jesus que vem, e ele não vem sozinho, ele vem com uma multidão. Eu me alegro porque se hoje muitos criticam a igreja, existirá um dia em que sairá na notícia de jornal algo muito fenomenal, algo muito surpreendente. Eu já imagino, e a minha mente me faz ir longe ao imaginar naquele dia. O jornalista entra ao vivo na tela e ele fala: estou vendo algo diferente. Eu olho para cima e eu estou vendo uma movimentação que está acontecendo no céu. São OVNIs ou extraterrestres? Não são. É um meteoro, é um cometa? Também não é. Parece que eu estou olhando para o alto e eu estou vendo um homem. Parece que eu olho para cima e eu vejo um homem, e as suas vestes como são? As suas vestes são brancas e ela parece como relâmpago, mais reluzente do que um latão. Eu olho para este homem e ele está assentado sobre um cavalo branco. Eu estou vendo ele chegando, mas espera, porque ele não vem sozinho. Junto com ele vem um exército, vem uma multidão. É um movimento muito extraordinário que acontece no céu. É a visão que João mesmo declara em Apocalipse. E ele vai dizer: é o Mestre, é o Jesus que vem. E eu olho para ele e vejo algo diferente. Parece que seus olhos são como olhos de fogo. Parece que seu rosto resplandece como ouro. Eu estou olhando para cima, eu encontro algo diferente. Acima das suas vestes brancas, eu olho para as suas coxas e vejo algo escrito. O que está escrito, João? Me parece que está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus está fazendo uma comparação. O mestre que está entrando na porta de Jerusalém, que é um mestre simples, é o mesmo que morrerá e ressuscitará. Mas o mestre que entra pela porta de Jerusalém, em um tempo de simplicidade, é um rei que volta para buscar a igreja, e que todos os olhos verão aquele que veio para arrebatar o seu povo. Eu vim para te dizer: persevera em Cristo, pois há um tempo determinado para a igreja em que Jesus Cristo, Rei dos Reis, volta para buscar o seu povo e nos levar para a glória. Primeiro, Marcos se retrata sobre a entrada triunfal. Segundo, Jesus no templo expulsa os mercadores que estão tentando comercializar o Evangelho de Cristo. E de fato, é triste vermos o que vem ocorrendo nos últimos anos, é que parece que a igreja virou um empreendimento de muito sucesso, e muitos que sobem na tribuna se denominando pastor viraram grandes empresários, onde o dinheiro que entra é apenas para bancar uma vida satisfatória e não para que haja salvação de almas. Vivemos em um tempo em que o Evangelho vem sendo contorcido, e o de mais importante não é as almas que se chegam ao altar, mas é os PIX, ou os valores importantes que entram na conta de uma denominação. O que Jesus está fazendo é expulsando pessoas que tratam o Evangelho do Reino como negócio ou como comércio. E isso vem se acontecendo cada vez maior nos dias atuais. Só que o Evangelho não é comercialização. É claro que os
sua oferta ajuda a manter essa igreja de pé. É claro que aquilo que você traz para a casa de Deus é o que faz essa obra prosperar, porque na terra a igreja tem seus fins que precisam ser declarados, tem que manter esse templo, é um valor, é óbvio, mas eu preciso te dizer que para Jesus, muito mais importante do que aquilo que você traz é financeiro para a casa dele, mais importante do que o valor que você vai entregar nessa noite para ele é se a sua vida está 100% entregue no altar. Porque, presbítero João Rocha, o que adianta eu trazer a maior oferta nessa noite se a minha vida não muda e eu não consigo fazer um concerto genuíno com Deus? De que adianta eu trazer a maior oferta aqui neste lugar se eu não consigo liberar perdão para o irmão que está do meu lado? Infelizmente encontramos pessoas que ajudam a igreja de uma maneira tão maravilhosa e nós louvamos a Deus por isso. Só que muitas das vezes são pessoas que não conseguem tomar uma decisão para Cristo. E eu vim para te dizer, o dinheiro não pode te salvar. Eu vim para dizer para muitos que não é por conta que você oferta de uma maneira maior na igreja que te garante um lugar reservado no céu. Mas o que nos garante um lugar reservado no céu é quando nós vamos para a casa do nosso Deus, nos humilhamos a Ele, rasgamos as nossas vestes, aleluias, nós tomamos uma decisão, arrependendo do nosso eu passado e vivendo para Cristo, o que nos leva e o que nos assume como herdeiros de um céu, ao qual destina a igreja. Não é as finanças que nós possamos entregar, mas é uma vida que está entregue no altar. Cristo requer de nós nessa noite, muito mais importante do que a sua financeira que você pode entregar aqui, é a sua vida está entregue aqui nessa noite. Existe algo que nós não podemos abrir a mão, e a nossa vida está 100% entregue no altar. Porque o ano pode vir de uma maneira difícil, e até às vezes o seu recurso financeiro pode se perder, ou até às vezes pela dificuldade do ano, alguns amigos podem se afastar, até mesmo pela dificuldade dos tempos, alguns bens materiais podem sair da sua vida. Mas existe algo que passa ano, entra ano, independente se esse ano vai ser difícil ou se o outro ano vai ser mais difícil ainda, mas existe algo que mesmo com a dificuldade do ano, esta não sai da sua vida. Ela é muito mais valiosa do que o ouro, do que a prata. Esta é a presença do Espírito Santo. Lá fora estão dizendo 2025 vai ser um ano difícil. Lá fora estão dizendo 2025 será um ano de perdas. Lá fora estão dizendo tem um vírus que está chegando. Lá fora está dizendo tudo está arruinado. Cuidado com a sua economia, não gasta, não compra, guarda o que você tem. Mas eu quero te dizer, existe uma coisa que você não precisa guardar, mas você vai continuar transbordando. Isto é a presença do Espírito sobre a vida de cada um aqui nessa noite, aleluia. Existe algo, se 2025 for difícil, vai manter de pé na sua vida, é o brilho do Espírito Santo que existe em você. É por isso que necessário é, como Davi, nós também declararmos em uma oração que Davi faz no Salmo 51. Ele ora para Deus dizendo: ó Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nem afasta de mim a sua presença. Eu oro para Davi e eu entendo, muito mais importante do que eu ser rei de Israel, muito mais importante do que o cargo que alguém pode me colocar, muito mais importante do que a posição que o homem pode me oferecer, é a presença do Espírito Santo que paira sobre a minha vida. Terceiro, e eu quero entrar com você no tema desta mensagem, porque Jesus trata sobre uma
figueira. O texto vai dizer que Jesus, ele sente fome. Após o acontecimento da entrada triunfal de toda a glória manifestada, ele sente fome. Ele olha para uma figueira e ele chega para mais de perto. Só que quando ele chega perto da figueira, o texto diz: é não uma figueira que contém folhas, só que é uma figueira que não contém figos. Jesus se aproxima da figueira e o texto revela que não é a estação de figos, só que existem algumas figueiras que começam a produzir figos antes da estação. Só que quando Jesus se aproxima, ele olha para a figueira e não encontra figos. No mesmo momento, a figueira ele amaldiçoa e diz: será figueira infrutífera. E aí, quando o verso 20 vai dizer que pela manhã eles passam por lá, os discípulos olham e dizem: mestre, olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou, que declarou que não haveria mais frutos dela, ela está morta. Aí Jesus declara algo poderoso aos discípulos: se vocês creres, coisas maiores ainda vocês farão. Só que a figueira não aparece na Bíblia por apenas uma vez, porque também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 13, e no verso 6 ao 9, o texto diz que Jesus conta aos discípulos uma parábola. E na parábola que é contada, Jesus relata sobre um produtor que tinha uma figueira. E essa figueira, se existia, já havia 3 anos. Eu disse que a figueira, se existia, havia 3. A figueira existia, havia 3 anos. O texto relata que ao produtor ver que a figueira já havia 3 anos no mesmo lugar e até agora não produziu frutos, ele percebe: tem alguma coisa errada. Porque como pode uma figueira 3 anos no mesmo local, já crescida, não produzir fruto nenhum? Como pode uma figueira há tanto tempo e não produz fruto? Na verdade, Jesus faz uma comparação com a figueira, se retratando a Israel, porque Israel já não produzia mais frutos para a glória de Deus. Israel já não fazia mais aquilo que glorificava o nome do Senhor. É Israel que é uma figueira infrutífera. Só que olha para o período de hoje, e muitas das vezes a mesma coisa acontece. Como assim? Tem pessoas há tanto tempo instauradas no mesmo lugar, tem pessoas há tanto tempo congregando na mesma igreja, pessoas há tanto tempo congregando no mesmo local e não produziu nada ainda para Deus. É figueira infrutífera. Como pode alguém se orgulhar pelo tempo de ministério, 10, 20, 30 anos, e não ainda ter produzido nada para Deus? Na oportunidade recebida não louva o nome de Deus. Entra na igreja e sai da mesma maneira, sem entregar uma adoração ao Senhor. Entra de cara fechada e sai de cara fechada, de braço cruzado, e não dá glória para Jesus. Como pode? Tantos anos de ministério sem produzir nada para Deus. Aí Jesus Cristo olha: é figueira infrutífera. Como pode? Tanto tempo no mesmo local e a figueira não produz nada. Como pode? Tantos anos na mesma igreja e ainda não fez nada para Deus. É infrutífero. Só que aos olhos de Deus, a figueira infrutífera já não tem, pode cortar. Por quê? Olha para a parábola e Jesus diz que quando o produtor vê 3 anos no mesmo local sem produzir fruto, ele chama o jardineiro e diz: pode cortar. Como pode? 3 anos e não produz nada? Corta. Só que aí o jardineiro fala: calma um pouquinho, dá só mais 1 ano para ela. Ó, eu vou germinar, eu vou jogar adubo, eu vou cuidar dela, mas se dentro de 1 ano ela não produzir nada, aí eu arranco. E a comparação da parábola é que o produtor é Deus e o jardineiro é Jesus. Porque se fosse pelo Antigo Testamento, nenhum de nós estaríamos aqui. Se fosse pela lei, nem eu nem você estaria neste lugar. Eu já tinha sido apedrejado, o pastor já tinha sido apedrejado, a irmã já tinha sido apedrejado, o irmão já tinha sido apedrejado. Cada um de nós, pelos nossos delitos, já tínhamos sido apedrejados. Para o Antigo Testamento,
falhou na lei, agora paga. Para o Antigo Testamento era muito rápido, não tinha negócio de ficar prolongando não, resolvia ali na hora, é apedrejado, é lei. Só que no Novo Testamento entra alguém chamado Jesus, e surge agora um período de graça, porque se a lei te apedreja, Jesus Cristo te perdoa. Eu olho para uma mulher que é puxada da sua casa, levada para a rua, a multidão está em volta, cada um com a pedra na mão, chama o mestre, e aí mestre, ela pecou contra a lei, cometeu adultério, e aí, o que vamos fazer? E eles estavam tentando arrumar acusação contra Jesus. Aí eu olho, um homem que não é especialista em acusar, mas é especialista em perdão. Ele se ajoelha e escreve no chão. E ele vai escrevendo no chão, escrevendo no chão, escrevendo no chão. Eles estão esperando de Jesus uma resposta. Aí ele responde: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vai saindo um por um, vai saindo acusador, vai saindo mestre da lei, vai saindo rabi, vai saindo cada um por si. Cadê? Todo mundo sumiu. Mulher, teus acusadores aonde estão? Sumiu, nem eu te acuso. Porque se no Antigo Testamento a lei te dá direito de apedrejar alguém, agora no Novo Testamento a graça de Cristo nos envolve no amor dele. E aquele que atira a primeira pedra, quem não tem pecado, então sabe de uma coisa: se é perfeito, pode tacar pedra. Mas se você também é mero pecador, olha para o teu irmão não com um olhar de julgamento, mas estende a mão para lhe ajudar. Aí Jesus revela que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E se você se ama ao ponto de cuidar de você, então por que não cuida do seu próximo? Por que não estender a mão para ele? Por que não orar para ele? Alguém está olhando e está dizendo: é muito mimimi, quer se aparecer demais. Eu não gosto da maneira que ele louva, eu não gosto da maneira que ele prega, eu não gosto da eloquência dele, eu não gosto daquilo que ela faz com a voz. Olha lá quando ela louva, chega em ralo louvor, alguém está sentado e está dizendo: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Mas Jesus não pergunta para ninguém aqui se você vai ou não. Ele dos céus está olhando. Aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Sabe por quê? Ninguém aqui está fazendo para homem, todo mundo aqui é servo, querido, e está fazendo para Deus. É alguém que está errando no louvor, mas está dizendo: importa que ele cresça. É alguém que é muito humilde em sua maneira de pregar, mas está dizendo: é ele que é o capitão dos exércitos, é ele que é o rei da glória. Alguém não entendeu, por isso você não deu glória. Mas eu vim para te dizer: não importa se quando você louva você é o tom, não importa se quando você prega você foge um pouco do contexto, não importa se quando você prega você fala palavras erradas. Foi Jesus que te chamou para essa obra, e enquanto você abre a boca, ele aperfeiçoa a obra em sua vida. Eu preciso de pelo menos 3 para levantar a mão e começar a adorar, porque existe um decreto que está descendo nesse lugar, e eu estou sentindo que uma graça de Deus toma toda essa igreja. E Cristo está te dizendo, mesmo na sua simplicidade, não deixa de adorar, mesmo na sua simplicidade, não deixa de louvar. Pode dar glória, pode cantar. Aí o Cristo, que é o jardineiro, ele não lança pedra, mas ele lança perdão. O Cristo, que é o jardineiro, enquanto o mundo está dizendo não serve para mais nada,
não presta para mais nada, é descartável. Cristo está olhando e está dizendo: eu escolhi. E não aceite que ninguém tenta colocar um ponto final naquilo que Deus colocou vírgula. Eu vim para dizer para alguém: não são os projetos do inimigo que vai colocar ponto final na história que Deus está escrevendo para você. Alguém está dizendo que você é incapaz. Alguém está dizendo que você não serve para nada. Alguém está dizendo que você é fogo de palha e daqui a pouco está lá no mundão de volta. O inimigo da sua alma está olhando para você e está dizendo: é o pior cenário da sua vida, para agora. O inimigo da sua alma está olhando e dizendo: olha o que você está passando, depois começou a ir para a igreja, você não deveria passar isso, para agora, antes sua vida era melhor. Mas não aceite que Satanás coloca ponto final naquilo que Deus colocou vírgula. O inimigo está dizendo: é o pior cenário, você não vai sobreviver diante dele. Mas Deus olha para você e diz: aguenta firme, porque é só o início da trajetória que eu já destinei para a sua vida. Aí o jardineiro que representa Jesus fala: só dá mais uma chance. Porque pelo seu pecado já tinha te jogado pedra há muito tempo. Porque pela sua vida errada no passado já poderia ter parado a sua vida há muito tempo. O mundo é muito cruel e não dá chance. E infelizmente alguém até olha e diz: como assim? Lá fora era isso, era aquilo, fazia tal coisa e outra coisa, e agora quer dar uma de certinho, quer dar uma de crente. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando isso? Viviam uma vida toda errada e agora foi para a igreja para querer se dar uma de bom. Só que na verdade ninguém aqui vem para dar uma de bom. Eu não acredito que você vivia numa vida de erro, veio para essa casa só para colocar uma capa e disfarçar para alguém. Porque se lá fora alguém está olhando e está dizendo: ele vivia uma vida de erro e vai voltar para o erro novamente. Se lá fora alguém está olhando e está lançando palavras negativas, ele vivia uma vida todo no pecado, foi para a igreja para querer mandar uma de certinho. Eu não dou um mês para isso, eu não dou um ano para isso. Daqui a pouco está no mundão de volta. Só que Cristo está olhando nessa noite para você e está dizendo: eu te dei uma nova chance. Aleluia. É Cristo falando para alguém aqui: lembra de onde eu te tirei, não volte para lá. Não terá perseguições nessa terra, não terá dificuldades nessa vida que pode te fazer voltar para onde eu já te resgatei. Cristo já te deu uma nova chance. Você era figueira infrutífera, dava trabalho para os seus pais, dava trabalho para a sua família. Na conversa de família, as pessoas só falavam de você como um sujeito que só faz coisa errada. Só que Cristo mudou a sua vida, Cristo mudou o teu cenário, Cristo mudou a tua história. Agora só por causa de um problema está querendo desistir de tudo, só por causa de uma dificuldade, quer lançar a mão do arado. Hoje Cristo fala para alguém: se eu te dei uma nova chance, não volte para onde eu já te resgatei. Se eu te chamar pelo nome, não volte novamente para as trevas que você vivia. Aí Cristo trata que Ele é o jardineiro que dá nova chance. Só que se passasse um ano e a figueira não produzisse, poderia cortar. Só que o que me chama a atenção é que não tira a raiz, porque matar é tirar a raiz. Só que se corta, dá chance para crescer novamente. E isso nos dá a entender que precisa cortar às vezes, porque o exterior não está muito bem. Só que as raízes ainda permanecerão. Cristo, ele é tão misericordioso que enquanto alguém quer cortar, ele dá mais uma chance
mente, cuida de você. Só que se passa o tempo e você continua vivendo a mesma vida errada, às vezes é necessário cortar. Só que o cortar é como se é o podar, porque corta, mas cresce de novo. Não é tirar a raiz, não é te matar, mas é te cortar. Porque ele corta. Não é para matar, mas é para mudar algumas coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Quando Cristo corta, não é para causar morte, mas é para trazer mudanças em muitas coisas que precisam ser diferentes. E só Cristo sabe de aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. E nós batalhamos tantas vezes contra nós mesmos e não conseguimos mudar muitas coisas que existem dentro de nós. E às vezes o Cristo que é o jardineiro, o Cristo que também se apresenta como oleiro, precisa fazer o barro novamente, precisa ajustar algumas coisas que estão erradas, precisa às vezes tirar algumas pessoas da sua vida, precisa às vezes te afastar de alguns ambientes, precisa às vezes te afastar de algumas amizades, mas não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor venha ser glorificado através de você. Cristo, Ele não te chamou para ser final. Cristo não te chamou para ser apenas um bloco. Cristo te chamou para ser coluna. Ele te chamou para ser alicerce. Ele não te chamou para ser tampa-buraco. Ele não te chamou para ser substituído. Ele não te chamou para substituir alguém que faltou. Você não é tampa-buraco de ninguém. Eu quero liberar alguma coisa aqui. Não aceita ser tampa-buraco de ninguém. Você não é tampa-buraco em relacionamento de alguém que está carregando problemas lá de relacionamentos passados. Não aceite isso. Você não é tampa-buraco dentro de qualquer ambiente que você estiver. Não aceita ser tampa-buraco naquela roda de amizade só porque o outro saiu. Agora você é para ser tampa-buraco. Você não é isso. Cristo não chamou ninguém aqui para ser tampa-buraco. Cristo te chamou para ser coluna. Aleluia. Cristo te chamou para ser alicerce. É Ele que está garantindo através de você. Eu vou levantar multidões. Através de você, vidas serão salvas para o reino dos céus. Através de você, eu vou trazer sua casa, sua família para dentro deste lugar, para exaltar o nome de Jesus. Não aceita ser tampa-buraco. Cristo já te reservou um relacionamento extraordinário. Cristo já te reservou uma família extraordinária. Ela é manchorécia. Cristo já te reservou uma porta de emprego extraordinária. Você não é tampa-buraco. Cristo já te reservou uma oportunidade extraordinária. Você não é tampa-buraco. Eu estou encerrando. Aí Cristo, depois de trazer toda essa comparação da figueira com a gente, que muitas das vezes somos infrutíferos, mas Jesus está aqui para levantar alguém. Alguém que há muito tempo não produz, alguém que há muito tempo não faz mais nada para Cristo, alguém que lançou a mão do arado. Você não sabe, você ainda não percebeu que Cristo está vendo que você largou a mão de pregar? Você acha que Cristo não está vendo que você largou a mão de dar glória? Você acha que Cristo não está vendo que você largou a mão de ter frequência na igreja? Você acha que Cristo não está vendo que você largou a mão de receber as oportunidades de louvar? Cristo está vendo você. Mas Ele está chamando para você aqui. Se você até agora foi figueira infrutífera, agora é tempo de você voltar a produzir hoje. Eu estou te chamando para essa obra que eu comecei na sua vida. Ela é mamãe. Cristo está chamando alguém aqui. É tempo de voltar a ser coluna. É tempo de voltar a ser alicerce. Não aceite esse desânimo na sua vida.
Não aceita essa pedra que o inimigo colocou na sua vida. Eu estou encerrando, o texto está dizendo: tudo que pedires em oração, crendo, o receberá. Só que eu queria direcionar até outra coisa, mas Cristo está me insistindo a direcionar a isso. Hoje é noite de alguém aqui pedir em oração. Não é porta aberta, não. Não é chave de carro, também não. Não é a chave da empresa, também não. Não é um emprego de salário múltiplo, também não. Cristo está direcionando alguém aqui nessa noite a assumir um compromisso e dizer: é noite de você orar para assumir um compromisso com o altar. Se coloque de pé, se coloque de pé. É noite de assumir um compromisso com o altar. Chega daquela vida de erro, chega daquela vida de pecado, chega de ser step, chega de ser tampa-buraco, chega de viver nessa vida de erro, chega de viver desse desânimo, chega de ser frio. É o próprio Jesus que diz lá em Apocalipse, em uma das cartas enviada para 7 igrejas: não é para ser frio, não é para ser morno, ou seja um ou seja outro, ou quente ou frio, mas melhor é que for frio. É Cristo falando com alguém nessa noite: é tempo de parar de ser frio, é tempo de parar de ser morno, é tempo de parar de ser estéril, é tempo de parar de orar só dentro da igreja, é tempo de parar de orar só quando você vem para o altar. Hoje Cristo está querendo uma aliança com alguém aqui, porque tudo, se você pedir em oração, se você crer, eu vou te entregar. Tem uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Tem um grandão da Galileia já me trouxe para dizer: fala pro meu povo, se a igreja se envolver nessa nuvem de glória, haverá oração que está chegando como forma de escape para dentro da sua família. Eu estou sentindo o meu dom para te dizer: hoje eu estou entregando o livramento de morte. Pensa que eu não tenho visto, que Satanás incomodando pensamentos. Eu estou sendo dentro de você e está dizendo: você é um buraco, mas eu posso quebrar dentro do meu coração. Está dizendo para mim: então eu te trouxe para estabelecer contigo uma conexão. Feche os seus olhos. Só um minuto. Nós já vamos encerrar, mas eu quero fazer um convite aqui. Se tem alguém que viu que você já não é o mesmo, se tem alguém que viu que não está orando como orava antes, se tem alguém que notou que não está produzindo como produzia antes, eu te convido a se colocar de joelhos aqui no altar, porque tem um renovo e uma graça de Deus que vai se manifestar de uma maneira tão grande aqui. Porque Cristo está me dizendo: essa tristeza que havia no seu coração nunca mais existirá. Esse desânimo que tinha na sua vida nunca mais existirá. Se tem alguém que precisa de renovo nessa noite, por gentileza, vem aqui. Nós faremos uma oração muito breve. O Moisés vai louvar o nome do Senhor, porque o fogo de Deus acenderá outra vez aqui neste lugar. Nós encerraremos o culto, mas a atmosfera de glória não vai parar de se manifestar. Tem alguém aqui que está no momento de você parar de chorar sozinho?
no momento de parar essas lágrimas, serão alimento para você de dia e de noite. Vem pro altar, porque eu quero fazer algo novo em você. Tem vidas aqui que se colocaram na frente. A graça de Deus vai se manifestar nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero que você dê glórias e aleluias. O grandão da Galileia está neste lugar. Ele está dizendo: hoje é noite de tomar meu corpo com glória. Hoje é noite de tomar
tem alguém que queira aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, ou se há alguém que deseja unir com o Ministério Pentecostal Deus de Amor, ou se existe alguma pessoa que parou, mas gostaria de voltar nessa noite, a oportunidade está estendida. Se existe alguém, é só levantar suas mãos, que nós queremos orar por você. Tem alguém? Alguém nessa noite gostaria de aceitar o Senhor? Tem alguém? Eu vou encerrar aqui. Tem alguém? Não tem? Amém. Que Deus abençoe. Vamos bem forte que o nome de Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Deus se manifestou aqui neste lugar. Gostaria de aproveitar que você está de pé, fazer uma parte bem conveniente na casa de Deus, parte das ofertas. Você recebeu de Deus e agora você vai entregar ainda mais para Ele. Pegue nas suas mãos o seu voto, a sua oferta. É importante sabermos que essa casa necessita da nossa ajuda. E às vezes, para nós é pouco o que temos para entregar. Só que isso que você entrega para Deus, para Ele é muito. Nunca pensa que aquilo que você tem em mãos é pouco, porque para Deus o seu pouco, Ele transforma no muito. Pegue seu voto, sua oferta, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus nós queremos orar, meu Pai, pedir nessa noite, abençoa os ofertantes, os dizimistas, ó Pai. Vai repreendendo todo o mal, toda a calúnia, toda a obra do diabo, Senhor Deus. Repreenda todo o mal, Senhor, e todo o devorador, ó Pai amado, dentro da casa dele, da família dela, Deus. Passa a boca do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. O servo e a serva do Senhor estará passando com a salva. Deposite seu voto, sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É um tamanho privilégio estar aqui com os irmãos. Os irmãos, terceiro dia desta maravilhosa campanha, Deus do impossível, culto da família. E eu creio que todos estão saindo aqui abençoados. Quem está saindo daqui abençoado pode dizer glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de encerrar por aqui a minha oportunidade e entregar o microfone a quem é direito, nosso presbítero João Rocha, a quem estará deixando os avisos, fazendo a oração da fé e deixando a bênção apostólica. Desde já eu agradeço a cada um presente. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Me inclua em vossas orações, que eu também estarei incluindo vocês nas minhas orações, e que a graça e o poder de Deus seja manifesto sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, e as palmas para nós recebermos nosso presbítero João Rocha. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com o Senhor, diga amém.